Vamos lá, falar do Leão da Ilha do Retiro. Tá complicada a situação do time rubro-negro, viu? Perdeu mais uma, desta vez foi pro Fluminense. A equipe pernambucana segue na lanterna e agora sem técnico. O treinador Pepa foi demitido logo depois do fim da partida. Vamos acompanhar. Pela 7ª rodada do Brasileirão, o Sport foi até o Maracanã para encarar o Fluminense. E o Leão começou bem a partida. Logo aos 8 minutos, Barleta já tinha tentado abrir o placar neste chute, que parou na defesa de Fábio. Mas o primeiro gol do jogo foi realmente do Sport. Lucas Lima levantou na área. Pablo, de cabeça, deixou o time pernambucano em vantagem no placar. 1-0 Leão. Na sequência, o Sport até poderia ter ampliado. Primeiro na finalização de Barleta, que Fábio mais uma vez defendeu. E na sobra, Atêncio, que mandou a bola na trave. O Sport voltou para o segundo tempo na frente, mas teve que encarar pressão do time carioca. Neste lance, Everaldo só não empatou porque Kaique França colocou para escanteio. Mas depois não teve jeito. Arias fez boa jogada pela direita e cruzou na cabeça do camisa 9 do Fluminense, que colocou a bola na rede. 1-1. Menos de 30 segundos para o término do jogo, mas ainda deu tempo para novamente. De Arias para Everaldo, de Everaldo para o gol. Fim de jogo. Fluminense de virada 2, Sport 1. Após a partida, o presidente rubro-negro Yuri Romão anunciou a demissão do técnico Pepa. Bom, quero comunicar à imprensa e à torcida do Sport, né? Nós optamos por desligar o professor Pepa e toda a sua comissão técnica. Quero aqui registrar a nossa gratidão, né, pelo trabalho desempenhado por todos eles, mas como eu havia dito, a gente faz parte de um projeto e esse projeto está em curso e nós precisamos de fato, né, ter algo mais, algo que possa dar sequência, né, a nossa trajetória, né, uma trajetória que a gente quer que seja no mínimo a permanência na Série A. Só fica uma dúvida, né? No último fim de semana, o presidente do Sport declarou total apoio, né, ao técnico Pepa, falou que acompanhava o dia a dia, que era muito bom o trabalho de Pepa, e com uma semana isso mudou completamente. Demitiu o treinador depois do resultado. Será que se o Sport não tivesse tomado aquele gol no finzinho, ele teria mantido o Pepa? Eu tenho a impressão que sim. Mas enfim, decisão tomada, a responsabilidade é de quem comanda lá o Sport, é do presidente Yuri, é do vice-presidente de futebol, né, o Guilherme Falcão, que está inclusive devendo, né, com a questão de Carlos Alberto, Matheus Alexandre, diz que vão fazer uma fila para pedir desculpas algum dia a Carlos Alberto e a Matheus Alexandre, porque eles ainda vão provar que mereceram esse investimento. Para o torcedor do Sport, né, tomara que sim, né, que eles possam provar que foram merecedores desse investimento feito pelo Sport. 9 milhões por Matheus Alexandre, 15 milhões por Carlos Alberto. Enfim, o Sport investiu muito. É o maior investimento da história do Sport nesse Campeonato Brasileiro para esta temporada. E até agora, resultado que é bom. Ganhou o Campeonato Pernambucano. Daquela forma, né, que a gente viu, perdendo o jogo final e nos pênaltis, só nos pênaltis, conseguindo levar o título do Campeonato Pernambucano de 2025. Você está vendo aí lances do jogo. E Pablo, hein? Coisa boa, a volta de Pablo aí com esse gol de cabeça contra o Fluminense. Vamos à Ilha do Retiro, porque o torcedor do Sport agora quer saber quem será o substituto de Pepa. Será que a gente já tem essa resposta? Ela não para de apurar, né, de saber informações, de procurar as informações. A repórter Gabi Mendes está ao vivo lá, nossa equipe com o Rinaldo Cavalcante e Gabi Mendes com as informações dessas apurações que foram feitas até agora. Qual é a tendência, Gabi? Boa tarde, bem-vinda.
Oi, querido, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que tá aqui acompanhando a gente aqui no Jogo Aberto. Um cheiro, tá para todo mundo, uma ótima semana. A gente segue por aqui, essa é a pergunta de milhões, meu amigo. E com certeza, se eu soubesse responder ela, seria uma maravilha. O que a gente tem por enquanto são possíveis nomes, né? E também que o esporte segue trabalhando para fazer esse anúncio ainda nessa semana. Afinal de contas, tem jogos importantes, tem o Cruzeiro no fim de semana, em casa. A equipe precisa dessa primeira vitória, precisa voltar com tudo, ressurgir. E o técnico Pepa não faz mais parte, né, desses planos que eram tão falados aí pelo Yuri Romão, né? Mas infelizmente, por causa de todas as questões que aconteceram, Pepa foi demitido logo após o último jogo, mais uma derrota para conta e a situação acabou ficando complicada, né? Insustentável, a torcida já estava bem chateada. Ele teve 41 jogos pelo esporte, 21 vitórias, 13 derrotas, um aproveitamento ali de um pouco mais de 56%. O esporte fez um grande investimento, né, na Série A, porque o grande objetivo por enquanto é a permanência. O próprio Yuri Romão já falou sobre isso. Claro que a torcida quer muito mais do que isso, mas nesse momento e especialmente depois desse início conturbado, com certeza o principal objetivo é a permanência e o que vier depois disso é lucro. Esporte que fez o investimento ali de perto ali de 60 milhões de reais e que realmente precisa trazer esse resultado para a torcida que está bem chateada, né? 9 jogos já, não foi só a questão da Série A. O Pepa sai depois de garantir o título, né? Dos Marlins, o menor conseguiu o título, que a torcida ficou muito feliz, mas foi ali no vai ou racha, realmente nos pênaltis, uma situação bem complicada e já tem 9 jogos sem vencer, juntando a Série A, o Pernambucano e também a Copa do Nordeste. Essa resposta precisa ser de fato imediata e por isso uma das questões aí, né, que se espere, que a gente imagina que possa acontecer, é trazer um técnico que conheça o clube, que tenha identificação com a torcida, para apaziguar os ânimos nesse primeiro momento, que já tenha passado aí pelo clube, né, com uma história vitoriosa, algumas questões também que podem fazer com que essa narrativa seja muito mais tranquila para a equipe seguir daqui para frente e conseguir esses resultados e voltar a vencer. Bom, alguns nomes, né, vocês devem discutir por aí pelo estúdio também, mas não custa nada a gente falar sobre os possíveis nomes, né? A gente tem o Antônio Oliveira, português, que passou pelo Cuiabá e pelo Corinthians, tá? Mais um português. O que a gente tem de informação é de que ele teria sido oferecido ao esporte, mas que por enquanto não é exatamente o que o esporte procura, então não está nos planos do Leão essa questão do português. E aí tem o Carille, né, ex-Vasco, saiu recentemente, é um nome também que surge como opção, que fica realmente a torcida falando um pouquinho sobre ele, né, os nomes que acabam surgindo nesse momento, o que é inevitável. Tem também o Eduardo Batista, o Luxemburgo, e o Luxemburgo inclusive estava por aqui esses últimos dias, né, surgiu já como existia essa questão do técnico Pepa, já essa questão do Luxemburgo surgiu, né? A galera falando um pouquinho, será? Pode ser ou não uma ideia, né? Ele ser o novo treinador, mas pelo que a gente tem de informação é bem difícil que isso aconteça, tá? Então, aguardar de fato, o perfil está traçado, alguém que tenha identificação com a torcida, isso pode acontecer, pode mudar, do mesmo jeito que o presidente, né, há uma semana atrás tinha uma certeza e depois optou por desligar o técnico Pepa, porque futebol é assim mesmo, as coisas mudam rapidamente. Mas uma questão que é importante, né, que já foi dita também pelo presidente, um treinador que consiga se adequar ao elenco, né, que faça com que esse elenco funcione, tanto ofensivamente, né, o esporte tem passado por uma situação bem complicada de questões de gols, né, uma seca de gols realmente, apesar de ter feito no último jogo, mas são poucos gols, né, um dos piores ataques da Série A. E tem uma outra questão que tem preocupado, a questão defensiva. Então vai ter que ser o melhor dos dois mundos aí, e com relação ao nome a gente segue aguardando do lado de cá, que realmente não tem confirmações ainda, Rembrandt. Muito bem, Gabi Mendes está lá na Ilha do Retiro, né? Se pintar aí uma novidade, ela já vai estar lá pertinho para trazer para a gente. Valeu, Gabi, daqui a pouco a gente volta aí com você, direto da Ilha do Retiro. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos convocar o nosso amigo comentarista
Zé do Carmo pelo corredor Mário Júnior. Ele vai aparecer na sua tela, tá aí. Olha os aplausos aí, Zé. Beleza. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, meu querido. Que bom, maravilha. Zé, semana passada, né, você teve na segunda, também teve na sexta, e a gente falou muito, né, dessa coisa do esporte, dessa melhora que o esporte precisava apresentar, da responsabilidade que deveria ter sido chamada pelos jogadores também, porque ia sobrar no técnico, como acabou sobrando. Zé, boa tarde. Boa tarde, Rembrandt. É uma situação bem delicada, esse momento de você escolher o treinador, entendeu? Tem alguns nomes no mercado. Jair Ventura, que é um cara que trabalha, não é, com uma programação de pontuação. Vamos fazer o seguinte, a gente tem os números de Pepa e tem também uma tela com nomes que estão disponíveis, outros estão aí com contratos em vigor, mas que o esporte pode, de repente, abrir negociação. A gente vai apresentar daqui a pouquinho para que você possa falar sobre esses números. Vamos ver aqui os números do Pepa. 45 jogos, 21 vitórias, 10 empates, 14 derrotas. O aproveitamento dele é de pouco mais de 55%. Foi demitido. Com esses números, ele que chegou no ano passado na reta final da Série B e o time conseguiu o acesso. E os técnicos, né, que estão aí, olha só, que nuvem de treinadores. Zé, você falou inicialmente do Jair Ventura, que está lá no Avaí. Pois é, o Jair Ventura é aquele cara que é estrategista, entendeu? Aí só, quantos pontos nós temos para buscar? Ah, nós temos 40, nós temos 50 pontos. Então vamos lá, vamos trazer 30, não é? Dessa forma. Ah, não vou levar nenhum atacante. Entendeu? Vamos fechar com esse tipo de situação. Então, é uma estratégia que cada um tem. O Jair Ventura tem uma. Carilli. O que é que você acha do Fábio Carilli, olha, que estava no Vasco? Fábio Carilli é aquele cara que precisa de jogadores, né, acima da média. Mesmo ele tendo no Vasco, ele não conseguiu fazer um bom trabalho. Entendeu? Então, não tem a cara do esporte, o Carilli, para mim. Eduardo Batista. Eduardo Batista é um cara que conhece a casa, é um bom nome. É um bom nome. Não é porque estava na segunda divisão que não conhece a primeira nossa. Então, é um nome interessante. Português Antônio Oliveira. Esses aí, ó, Carilli, Batista, Antônio Oliveira, estão sem clube, assim também como está o Luxemburgo. Sobre o português Antônio Oliveira. São dois portugueses, ó, o Caixinha também, que estava no Santos recentemente. O Antônio Oliveira, a gente viu o trabalho dele no Cuiabá, entendeu? Não foi essa coisa toda, entendeu? Mas... E no Corinthians não vingou, né? Eu daria um tempo para os portugueses dar uma segurada, entendeu? Eu daria um tempo. Diniz, acho que está fora de cogitação, né? Diniz, até porque o Vasco... A maneira como ele joga, Rembrandt, não tem como. O Lucas Lima ia ficar louco, entendeu? Porque ele não tem um cara para começar, não é, o jogo lá de trás com ele. Então, era uma situação delicadíssima. O Guanais está no Mirassol, acho que dificilmente ele trocaria. O trabalho está sendo muito bem iniciado lá no Mirassol. E o Pofechô? O professor não esqueceu, o professor hoje é catedrático. Catedrático, é isso. Entendeu? Não tenha dúvida nenhuma. Mas é um cara que vai fazer algumas exigências. E essa de fazer exigências, aí é que complica, não é? Porque ele quer jogadores diferenciados. E jogadores diferenciados o esporte trouxe. Só que esses rapazes ainda não conseguiram mostrar nem a metade do que sabe. Então o investimento foi forte, o esporte fez um investimento com coragem, entendeu? Nunca se gastou tanto no esporte para trazer os atletas. E aí a gente viu que a bola bateu na trave quando ele podia ter sacramentado, não é, o jogo no segundo tempo ali. Como é o nome dele? Duqueiroz perdeu chance, uma chance impressionante. Atenso. Ninguém perde porque quer. Ninguém quer porque quer. Mas a fase está tão ruim, a fase está tão pesada que acontecem essas coisas. Mas tudo você consegue ultrapassar. Em se tratando de futebol, imaginamos que o esporte vai ganhar todos os jogos. Quem duvida? Entendeu? Vamos trazer o cara certo. Existe cara certo? Aí é outra complicação, meu amigo. É outra complicação. Então, se Zagallo vivo estivesse, ele já estava profetizando, com certeza. Tem uma ligação, acho que é para você. Você atende lá fora e volta já. Tá, é Mário Júnior que tá ligando. Fala, Mário Júnior. Quando o filho tá doente, o pai tem que assumir a frente do negócio, não é verdade? Claro. Eu tenho um nome para indicar para comandar o esporte de forma inédita. Mário Júnior, indicação de Mário Júnior. Vamos ver. Geninho. E aí, Zé? Fica com ele pra tu. Tô fora! Daqui a pouco o Zé do Carmo volta para conversar com a gente aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Agora é o seguinte, ó. Vamos voltar a falar do Leão, ó. Depois da demissão do técnico Pepa, né, o presidente Yuri Romão anunciou a demissão e fez um pronunciamento aí sobre a situação do time.
Bom, quero comunicar à imprensa e à torcida do esporte, né? Nós optamos por desligar o professor Pepa e toda a sua comissão técnica. Quero aqui registrar a nossa gratidão, né, pelo trabalho desempenhado por todos eles, o professor Pepa, o Samuel, o Pedro, o Hugo, Pedro Ninja. Mas, como eu havia dito, a gente faz parte de um projeto e esse projeto está em curso, e nós precisamos, de fato, né, ter algo mais, algo que possa dar sequência, né, à nossa trajetória, né, uma trajetória que a gente quer que seja, no mínimo, a permanência na Série A. Então, por isso mesmo, a gente optou pelo desligamento do professor Pepa. A demissão de Pepa foi a resposta da diretoria ao início ruim na Série A. Sem vitória nas 7 primeiras rodadas, o Sport segue na lanterna, com apenas 2 pontos conquistados. Foram 5 derrotas e 2 empates até aqui. A sequência negativa inclui também a decisão no Campeonato Pernambucano, quando o Sport foi derrotado pelo Retrô no tempo normal, e a derrota para o Altos, na Copa do Nordeste. Somando todas as competições, já são 9 jogos sem vencer. Agora o desafio é definir quem será o novo treinador, que vai guiar o rubro-negro rumo à reação na Série A. Nós vivenciamos um momento, né, no futebol brasileiro de uma certa escassez de treinadores, né? Mas nós precisamos substituir o mais rápido possível a atual comissão técnica. No que diz respeito ao esporte, né, e ao momento, de fato a substituição ela se dá em função da urgência de a gente reagir no campeonato, né? Terminando aí a 7ª rodada, continuamos lá embaixo na tabela. Isso incomoda não só a nossa torcida, mas todos nós dirigentes. E o Sport é um clube grande, um clube com uma torcida também muito exigente. Por isso mesmo a gente vai atrás, né, de um técnico que tenha o perfil do nosso clube, do nosso elenco. Então, ao lado do vice-presidente Guilherme Falcão, do diretor executivo, o André Figueiredo, a gente deve anunciar o mais breve possível. O mais breve possível. Já há uma data pré-estabelecida para isso? Vamos saber aqui com Gabi Mendes, né? Fazer um novo contato lá com a Ilha do Retiro. Gabi está lá para trazer aí as atualizações. Para a gente amarrar o assunto, Gabi. E aí, já o prazo foi estipulado ou fica assim? Em breve, o mais rapidamente possível. Olha, Ribeirão, vai ter que ser desse jeito, tá? Em breve. Tudo indica que ainda nessa semana, tá? A expectativa, quem sabe, de que seja anunciado antes do próximo jogo. O Sport tem mais um desafio contra o Cruzeiro, aqui no domingo, 4 horas da tarde. E tem algumas bronquinhas, tá? O Lucas Lima recebeu o 3º cartão amarelo e não estará disponível para o jogo, vai cumprir suspensão automática. Paciência, teve uma lesão detectada e vai ficar 6 semanas fora aí de atividade, então vai demorar para voltar. Por outro lado, o Thierry, que passou um bom tempo se recuperando, né, tá em processo final de transição física, assim como o Sérgio Oliveira. Então, esses 2 atletas, existe a expectativa de que eles reforcem o Sport nesse próximo jogo. Mas, por enquanto, o que a gente sabe de fato é que em breve será anunciado, sem data exata, tá, Rembrandt? Maravilha, então. Gabi Mendes com as informações ao vivo lá da Ilha do Retiro. Valeu, Gabi, boa tarde para você. E sobre essa questão aí de paciência, né? Vai ficar 6 semanas fora. Aquele desafio de Mário, deveremos falar sobre ele amanhã ou depois, porque aí não dá, né? Mário, se Paciência fizer 5 gols, Mário vem aqui apresentar com trajes de banho e tal, coisa assim. Vai ter que mudar, viu, Mário? Esse negócio de paciência, 6 semanas fora, aí vai estar bom para você, aí vai estar tranquilo para você. Existe isso. Bom, vamos trazer aqui o resultado da enquete. A enquete do nosso Jogo Aberto Pernambuco, qual foi o resultado mais decepcionante do fim de semana? Derrota do Sport com 64% das participações aqui, ó. 64%, o empate do Náutico 21%, empate do Santa Cruz 15%.